Antioquia 260 depois de Cristo. Um ourives chamado Marcos passou 30 anos trabalhando com metal. Ele entende a prata da mesma forma que um padeiro entende a massa. Ele conhece seu peso, sua cor e a leve resistência sentida ao pressionar a unha em uma moeda recém-cunhada. Esta manhã, um mercador pagou a ele 8 denários por uma semana de trabalho altamente qualificado. Marcos segura as moedas na palma da mão e imediatamente sente que algo está errado. Elas têm o tamanho correto. Elas trazem o rosto correto com o perfil do imperador estampado claramente na frente. No entanto, elas parecem erradas, mais leves do que deveriam ser. Ele morde uma. A superfície é de prata, mas por baixo dela, logo abaixo da pele, reside algo comum e sem brilho. Ele caminha até o mercado. Um módio de trigo que custava 2 denários no ano passado agora custa 8. O mercador que o vende simplesmente dá de ombros. Ele também já viu isso. Todos viram isso. As moedas continuam a fluir da casa da moeda imperial, mas delas chegam a cada mês, e a cada mês elas compram um pouco menos. Marcos tem um pote de denários antigos escondido sob o chão de sua oficina. Estas são moedas de 40 anos atrás do reinado de Septímio Severo, que são quase 50% de prata e puras o suficiente para soar quando caem na pedra. Ele não gastará essas. Essas ele guarda. Ele não conhece a palavra aviltamento. Ele não sabe que em Roma o tesouro imperial tem reduzido silenciosamente o teor de prata de cada moeda por 2 séculos. Ele só sabe o que suas mãos lhe dizem. Algo está sendo tirado dele de forma lenta e invisível por pessoas que ele nunca conhecerá, e não há nada que ele possa fazer a respeito. Aquele ourives não é apenas um personagem histórico. Ele representa dezenas de milhares de pessoas reais que viveram exatamente isso, cujas economias mantidas na moeda oficial do Império, mais poderoso que o mundo já vira, foram drenadas por um processo que a maioria delas podia sentir, mas nunca nomear. Eu analisei as evidências forenses, os registros numismáticos, os papiros do Egito romano e os dados de preços documentados para trigo, vinho e trabalho, ao longo de 3 séculos. O que Roma fez com sua moeda e o que isso fez com seu povo não é o que a maioria das pessoas espera. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente como aconteceu, quem sobreviveu, quais ativos mantiveram seu valor e como é o padrão antes que qualquer pessoa no poder admita que há um problema. Vamos abrir a autópsia. Roma, no século I depois de Cristo, era para os padrões do mundo antigo algo quase miraculoso. Uma única moeda, o denário de prata, circulava da Grã-Bretanha ao Egito. Um mercador romano podia viajar por toda a extensão do Mediterrâneo, em relativa segurança, pagando por comida, hospedagem e mercadorias com as mesmas moedas. Sob o reinado de Augusto, restaurado para quase 98% de prata, era a moeda mais confiável do mundo. Por quase 300 anos, Roma manteve uma moeda que era essencialmente o que afirmava ser. Um denário era um denário. Você podia mordê-lo, pesá-lo ou derretê-lo. A prata estava lá. Essa consistência foi a base sobre a qual uma rede comercial em todo o império foi construída, sobre a qual contratos foram escritos e na qual os soldados confiavam em seu pagamento. Então vieram as pressões. Houve guerras em múltiplas fronteiras, um exército em expansão exigindo mais soldo e imperadores competindo por lealdade por meio de gastos luxuosos e espetáculos públicos. Esses eram os custos de manter um vasto império sem a receita de novas conquistas para cobri-los. A solução que os imperadores encontraram foi simples e invisível. Recolher moedas como impostos, derretê-las, adicionar um pouco mais de cobre e cunhar novas moedas com o mesmo valor de face para pagar as contas. Começou sob Nero em 64 d.C., após o grande incêndio de Roma. Nero reduziu o teor de prata de quase 99% para cerca de 90%. Para o romano médio, a mudança era quase imperceptível. As moedas pareciam as mesmas e o retrato do imperador era o mesmo. Eram aceitas pelo mesmo valor de face, mas os cambistas notaram. Os mercadores que lidavam com milhares de moedas notaram.
E, crucialmente, como registrou o historiador Tácito, as tribos germânicas além da fronteira também notaram. Elas começaram a solicitar especificamente moedas romanas mais antigas, os denários mais puros no pagamento por comércio. Elas entenderam instintivamente que nem todos os denários eram iguais. Uma vez aberta a porta para o aviltamento, provou-se impossível fechá-la. Imperador após imperador reduziu ainda mais o teor de prata. Sempre com um motivo plausível, campanhas militares, auxílio contra a peste ou defesas de fronteira. Cada aviltamento individual era pequeno o suficiente para ser racionalizado. Cada imperador podia dizer a si mesmo que seu ajuste era menor e necessário. Coletivamente, eles foram catastróficos. Na época de Septímio Severo, por volta do ano 200, o denário tinha 50% de prata. Na década de 260, estava abaixo de 5%. Aqui está o detalhe crucial. Quando Nero aviltou a moeda, os preços não subiram imediatamente. O ajuste levou tempo, às vezes anos, às vezes uma década. Esse atraso tornou o aviltamento politicamente irresistível. Um imperador podia desvalorizar hoje e colher o benefício de curto prazo enquanto seus sucessores herdariam a inflação. Uma medida de trigo que custava 6 dracmas no Egito romano no século I d.C. havia subido para 200 dracmas em 276. Isso representa mais de 3.000% de inflação ao longo de aproximadamente 2 séculos. E então o século III chegou. O que aconteceu entre 235 e 284 d.C. está registrado como a crise do terceiro século, né? Naquele período de 50 anos, mais de 50 homens diferentes reivindicaram o título de imperador. A maioria eram comandantes militares proclamados por suas próprias tropas, e a maioria foi morta por essas mesmas tropas, quando um rival mais rico aparecia. O reinado médio durava menos de 2 anos. Cada novo imperador enfrentava o mesmo problema imediato, precisava de dinheiro para pagar o bônus de ascensão dos militares, o presente esperado por cada soldado sempre que um novo imperador tomava o poder. Sem isso, a lealdade era incerta. A solução era sempre a mesma: aviltar a moeda. O teor de prata do denário desabou de 50% para menos de 5% em uma única geração. No reinado de Galiano, na década de 260, as moedas eram núcleos de bronze com um fino banho de prata. Esse banho se desgastava em semanas de circulação. Em 268, o teor de prata havia caído para 0,5%. A moeda era de prata apenas no nome. Os efeitos não eram mais graduais. Os preços em algumas partes do império subiram cerca de 1000% em uma única geração. Os soldados exigiam soldos mais altos, porque suas moedas compravam menos, o que significava que os imperadores desvalorizavam ainda mais para atender a essas demandas, o que elevava os preços ainda mais. O ciclo se alimentava até que a moeda deixasse de ser confiável. Nas províncias, os mercadores começaram a recusar totalmente as moedas imperiais, exigindo moedas mais antigas com teor de prata intacto, aceitando apenas ouro ou retornando ao escambo. A vasta rede comercial interna de Roma, que havia movimentado mercadorias da Grã-Bretanha ao Egito, em relativa segurança, começou a se fragmentar. As estradas tornaram-se perigosas. Os mercadores ficavam em casa. A economia interconectada da Pax Romana dissolveu-se região por região em algo menor, mais local e mais desesperado. Isso era legível décadas antes do pior chegar. A direção do aviltamento nunca se inverteu por mais de um breve reinado. Cada imperador que prometia a reforma monetária continuava silenciosamente a política quando a pressão fiscal aumentava. A tendência era visível para qualquer um que pesasse moedas, comparasse preços ano após ano, ou simplesmente prestasse atenção ao que suas economias compravam hoje em comparação com 5 anos atrás. O ourives Marcus, segurando suas moedas desvalorizadas e comparando-as com as mais antigas, sob seu chão já estava lendo o sinal. Ele apenas não sabia o que fazer com ele. Deixe-me fazer a análise forense. 3 coisas sobreviveram ao colapso monetário romano e 3 não.
Terras produtivas sob controle pessoal direto foram o ativo mais durável durante toda a crise. Quando as redes comerciais colapsaram e o denário tornou-se inútil, a comida tornou-se a unidade fundamental de valor. O proprietário de terras que pudesse cultivar trigo e azeitonas em sua própria propriedade, processá-los com seus próprios trabalhadores e negociar localmente com vizinhos próximos, não precisava da moeda para funcionar. Historiadores documentaram como durante a crise do século III, grandes proprietários de terras nas províncias ocidentais pararam gradualmente de exportar safras comerciais por dinheiro e mudaram para a subsistência e o escambo local. Isso não foi uma filosofia, foi adaptação. A propriedade autossuficiente foi o que substituiu a rede comercial imperial à medida que essa rede se dissolvia. O ouro físico e as moedas de prata mais antigas e puras, fora do sistema institucional, também sobreviveram. A elite romana entendeu instintivamente o que os economistas chamariam mais tarde de Lei de Gresham, quando duas moedas carregam o mesmo valor de face, mas valores intrínsecos diferentes. As pessoas gastam a pior e guardam a melhor. Os denários mais antigos com maior teor de prata desapareceram da circulação à medida que as pessoas os guardavam e gastavam os novos desvalorizados. As moedas de ouro áureos desvalorizadas com menos agressividade do que a prata mantiveram o valor real em relação ao denário em colapso. Em meados do século III, os valores estavam sendo calculados em ouro. A proporção de ouro para denários de prata, que era de 25:1 sob Augusto, chegou a 1000:1 na década de 260. As pessoas que possuíam ouro mediam sua riqueza em algo que se mantinha. As pessoas que possuíam denários desvalorizados viram suas economias erodirem. Observe o que os mercenários bárbaros exigiam, os imperadores. Dependiam cada vez mais de tribos germânicas para preencher as fileiras do exército, e esses guerreiros insistiam em ser pagos em ouro, não em denários. Seus instintos financeiros eram calibrados com mais precisão do que os de muitos cidadãos romanos. Eles entendiam que o valor de face do denário era uma promessa de uma instituição com um histórico que podiam avaliar. Finalmente, habilidades práticas e relacionamentos comunitários locais sobreviveram. O colapso do comércio de longa distância forçou as pessoas a voltarem-se para o que existia a uma curta distância. O artesão, o agricultor, o médico, o construtor eram pessoas cujo valor era imediato e local e não podia ser inflacionado. As regiões que melhor resistiram durante a crise, o Egito e partes do norte da África entre elas, mantiveram economias locais funcionais, que operavam em grande parte fora da moeda imperial desvalorizada. Eles trocavam mercadorias, organizavam o trabalho e registravam dívidas por meio de relacionamentos sociais, não por meio da infraestrutura monetária imperial. Agora, o que foi a zero poupanças em dinheiro mantidas em denários? A matemática é brutal. Um cidadão romano que no ano 150 possuía 100 denários de poupança tinha moedas que eram aproximadamente 75% de prata. Um cidadão romano que possuísse esses mesmos 100 denários, no ano 270 tinha moedas que eram apenas 2% de prata. O valor de face não mudou, mas o poder de compra desapareceu. O governo transferiu a riqueza dos poupadores para si mesmo de forma incremental ao longo de um século, por meio de um mecanismo que a maioria dos cidadãos podia pressentir, mas nunca nomear. O comércio urbano dependente da rede comercial de todo o império também falhou. As grandes cidades mercantis de Roma exigiam estradas seguras, moeda confiável e cadeias de suprimentos em todo o império para funcionar. Quando os três falharam, as populações urbanas caíram drasticamente. As pessoas deixaram as cidades rumo ao campo em busca de comida e proteção. O historiador Henry Moss descreveu a rede comercial pré-crise de Roma como algo sem precedentes na história anterior, não repetido por séculos depois. Ela não sobreviveu ao aviltamento da moeda que a mantinha unida. Toda a promessa financeira denominada em denários, contratos governamentais, direitos de pensão, obrigações de dívida, perdeu seu valor real proporcionalmente. O governo continuou a honrar o valor de face, mas o valor de face não significava quase nada.
A experiência romana não pertence apenas a Roma. O mecanismo é o mesmo que apareceu em todas as sociedades que separaram sua moeda de uma âncora sólida e depois enfrentaram a pressão fiscal para desvalorizá-la. O padrão é consistente. O governo enfrenta custos que não pode cobrir por meio de impostos ou receitas genuínas. Aumentar impostos diretamente é politicamente perigoso. O caminho mais fácil é expandir silenciosamente a oferta monetária, seja reduzindo o teor de prata ou por outros meios. A primeira expansão é amplamente invisível. A segunda é menos. Quando as pessoas comuns sentem os efeitos anos ou décadas da política, já estão incorporados ao sistema. O denário romano era a moeda de reserva do mundo antigo. Era o dólar de sua época. Por 3 séculos manteve seu valor com uma disciplina notável. Então as pressões fiscais se acumularam, a disciplina institucional falhou e o aviltamento começou. Começou com menos de 10% e terminou com 98% de perda. O processo levou 2 séculos. O colapso final levou uma geração. O historiador Kevin Butcher, escrevendo sobre o aviltamento da moeda romana, descreveu o estágio final em termos que poderiam ser aplicados a quase qualquer colapso monetário. A moeda havia sido levada ao ponto do frenesi. Ao final, até o Estado que criara a política não podia mais usá-la. O que substituiu o sistema monetário não foi uma reforma. Foi uma reorganização da sociedade em torno das estruturas que sobreviveram porque não dependiam da moeda. O registro forense romano aponta para 4 coisas que preservaram a riqueza durante um aviltamento que durou 2 séculos e destruiu o sistema monetário do império mais poderoso da história humana. Primeiro, terras produtivas, ou capacidade de produção de alimentos sob seu controle pessoal direto. Não exposição financeira a commodities agrícolas, mas capacidade produtiva real, que funciona independentemente do que a moeda esteja fazendo. Os proprietários de terras que atravessaram a crise do século III com relativa estabilidade abandonaram a dependência de safras comerciais antes que a rede colapsasse ao seu redor. A adaptação funcionou melhor para aqueles que agiram cedo. Segundo, ouro físico e prata de alta qualidade mantidos fora do sistema institucional, não promessas de papel sobre metais preciosos, não contas denominadas em metais preciosos, mas metal físico que você detém diretamente. Os cidadãos romanos que preservaram a riqueza real foram os que entesouraram moedas antigas e puras, enquanto gastavam as novas desvalorizadas em transações diárias. O ouro não podia ser cunhado por decreto. Terceiro, habilidades práticas com valor local imediato. O médico, o moleiro, o pedreiro, o agricultor. As pessoas que se saíram melhor foram aquelas cujo valor era expresso no que podiam fazer, não no que dizia o saldo de sua conta. O que quer que um governo faça com a moeda, a pessoa que pode consertar um telhado, tratar uma ferida ou cultivar alimentos retém algo inalcançável. Quarto, comunidade e relacionamentos locais construídos antes de serem necessários. As regiões que mantiveram a maior estabilidade foram aquelas com a infraestrutura local pré-existente mais forte. Quando a rede comercial de longa distância colapsou, o que a substituiu foi o que existia no nível local. As comunidades com esses relacionamentos já estabelecidos saíram-se melhor do que aquelas inteiramente dependentes do sistema imperial. O que está notavelmente ausente desta lista é qualquer coisa que exija que o sistema monetário imperial permaneça funcional e confiável. O denário era a moeda de reserva do seu mundo. Tinha sido estável e confiável por 3 séculos e depois deixou de ser. As pessoas que se posicionaram para sobreviver sem ele, sobreviveram. As pessoas que assumiram que ele continuaria sendo o que sempre fora descobriram, ao longo de décadas de erosão lenta que não seria. Marcos Ourives encerrará isto. Ele está de volta à sua oficina 2 décadas depois daquela manhã no mercado. A crise se aprofundou. O imperador mudou 3 vezes este ano. As moedas que saem da casa da moeda imperial mal contêm prata, um núcleo de bronze com uma superfície que brilha brevemente sob a luz e depois escurece. Sua oficina ainda funciona. Ele ainda tem clientes, mas agora é pago em grãos ou em moedas mais antigas de seu próprio estoque, que ele libera cuidadosamente, 1 ou 2 de cada vez, mantendo o resto sob o chão.
Ele não entendia a teoria monetária. Ele não previu a crise do terceiro século. Ele simplesmente prestou atenção ao que suas mãos lhe diziam. Manteve ativos que não dependiam das promessas do governo. Construiu relacionamentos com os agricultores e mercadores próximos. E continuou trabalhando. O dinheiro do império colapsou. A oficina do ourives não. A pergunta que a história sempre faz não é se uma moeda será desvalorizada. A resposta para isso, em todas as grandes civilizações que separaram seu dinheiro de uma âncora sólida, tem sido notavelmente consistente. A pergunta é apenas se você está posicionado antes que as moedas no seu bolso se tornem mais leves do que costumavam ser. Se esta análise forense mudou a maneira como você olha para o dinheiro no seu bolso e para a história de impérios caídos, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando as verdades econômicas que foram enterradas pelo tempo e pela política. Proteja seu futuro entendendo o passado. A próxima investigação nos arquivos da história será aberta em breve. Construa sua disciplina antes que o mundo a exija.